Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. O Salmo 127, versículo 1, diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu sei que você está acordando hoje com um coração que parece sangrar em silêncio. Um peito apertado pela dor de ver aqueles que você mais ama se distanciando do caminho da luz. Ao abrir os olhos, nesta manhã, a primeira coisa que veio à sua mente não foi a beleza do novo dia, mas a dor profunda e persistente que envolve a sua família. Talvez você tenha olhado para o quarto ao lado e visto a ausência física ou emocional de um filho que se tornou rebelde, resistente e cego para os perigos do mundo. Talvez você tenha sentido o peso do silêncio frio do seu cônjuge, que parece estar tão distante de você, mesmo dormindo na mesma cama. É a dor de ver quem amamos se afogando nos vícios, nas mentiras, nos prazeres passageiros e ilusórios que este mundo oferece como se fossem a felicidade verdadeira. Você já chorou tantas noites em segredo, ajoelhada ou ajoelhado no chão duro do quarto, olhando para o teto e implorando por um milagre que parece não chegar. Você tentou falar, tentou gritar, tentou usar a força das suas próprias palavras, mas percebeu que quanto mais insistia, mais eles se afastavam. A sensação de impotência é como um espinho cravado na alma, que machuca a cada respiração. Mas eu quero que você saiba que suas lágrimas não foram desperdiçadas na escuridão da noite passada. Cada oração sussurrada em meio aos soluços foi colhida pelo nosso Criador. Deus não é indiferente ao seu sofrimento familiar. Ele vê as suas noites em claro, as suas preces silenciosas e o desejo sincero que arde em sua preciosa alma de ver a conversão de todos eles. Ele é o guarda fiel que não dorme, a verdadeira sentinela que vigia a sua casa quando você já não tem mais forças para vigiar. A palavra do Senhor nos conforta imensamente na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que nos diz para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Hoje é o dia de você entregar esse fardo insuportável que está carregando sozinho. Deixe de tentar carregar nos seus ombros o peso da salvação de quem você ama, pois essa é uma obra que somente o Espírito Santo pode realizar no íntimo de cada ser humano. Entregue os seus medos, as suas frustrações e as suas dores nas mãos daquele que tudo pode curar. Se você crê que o Senhor está ouvindo o seu clamor nesta manhã e quer ver a sua casa restaurada pelas mãos divinas, escreva agora mesmo nos comentários: minha família é do Senhor. E curta este vídeo como um ato solene de fé, selando seu compromisso de confiar no agir invisível de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós nos curvamos diante da Tua grandiosa presença nesta manhã com o coração desarmado e a alma totalmente entregue. Reconhecemos, ó Senhor, que as nossas forças humanas são extremamente limitadas e que muitas vezes falhamos ao tentar resolver com os nossos próprios braços as tempestades que assolam a nossa casa. Quantas vezes, tomados pelo desespero de ver quem amamos se perder, recorremos aos gritos,
aos sermões intermináveis, à irritação constante ou até mesmo a atitudes duras que apenas serviram para afastar ainda mais os nossos familiares do nosso abraço. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que deixamos que a raiva e a frustração falassem mais alto do que a Tua graça e a Tua sabedoria divina. Compreendemos hoje que o ambiente pesado, carregado de cobranças e de amargura, só torna a nossa casa um lugar sufocante, impedindo que o Teu doce Espírito Santo encontre espaço para trabalhar e curar os corações endurecidos. Por isso, decidimos neste momento abrir mão do controle que nunca nos pertenceu. Entregamos a Ti a direção de nossa casa e a vida daqueles que estão distanciados da Tua verdade. Lembramos agora, com profunda reverência, as sábias e eternas palavras registradas no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 20, na maravilhosa parábola do filho pródigo, que diz: levantando-se, foi para seu pai e, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esta passagem sagrada revela o segredo espiritual mais profundo para a restauração de um lar que parece perdido. Na nossa cultura brasileira, tão marcada pela união familiar e pelo calor dos abraços, temos o impulso imediato de correr desesperadamente atrás daqueles que saem de casa ou que se perdem nos caminhos tortuosos da vida. No entanto, a sabedoria divina contida nesta parábola nos ensina uma lição profundamente diferente e libertadora. O pai do filho pródigo não saiu correndo atrás dele pelas estradas do mundo. Não foi até a terra distante para arrastá-lo de volta à força. E nem ficou ligando ou enviando mensagens repletas de acusações e julgamentos. O que aquele pai fez foi se posicionar no portão da sua própria casa, mantendo o coração aberto, a fé inabalável e a esperança sempre viva através da oração persistente. Ele sabia que o verdadeiro arrependimento e a profunda conversão não nascem da pressão externa, mas sim de uma transformação interna que é gerada no silêncio e na dor do deserto. Quando o filho pródigo chegou ao fundo do poço, longe de casa e sem mais nada a que se apegar, a lembrança do amor gratuito e da dignidade da casa de seu pai foi o farol que o guiou de volta. Da mesma forma, minha irmã e meu irmão, o seu papel hoje não é perseguir seu ente querido em desespero, nem sufocá-lo com palavras que geram resistência. O seu papel é permanecer firme na fé, de joelhos dobrados no portão espiritual da sua casa, clamando ao Pai Celestial que tem todo o poder de falar diretamente ao coração deles. A palavra de Deus nos convida a não confiar na nossa própria compreensão humana, que é falha e limitada, mas a depositar toda a nossa esperança no poder restaurador daquele que tudo vê. Pare agora de proferir palavras de maldição, de julgamento ou de desespero sobre a vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa ou do seu irmão. Comece a enxergar luz não com os olhos da carne, que só veem a rebeldia e os erros do presente, mas com os olhos da fé, que contemplam a maravilhosa obra de salvação que Deus já começou a realizar. O Senhor está trabalhando em silêncio nas madrugadas deles, nos momentos de solidão, mesmo quando eles parecem mais distantes e endurecidos. Confie
que o Pai Celestial está preparando o caminho de volta para casa. Descanse o seu coração cansado nesta verdade eterna. Deixe que a doce paz, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente. Enquanto o poderoso Espírito de Deus desfaz cada nó e quebra todas as correntes de rebeldia que aprisionam aqueles que você tanto ama, eles voltarão para o aprisco divino. Neste momento, querida irmã e querido irmão, convido você a dar um passo adiante na sua caminhada de fé. Vamos erguer os nossos olhos para além da dor visível e começar a construir uma muralha espiritual de proteção ao redor do seu lar. É tempo de parar de apenas lamentar as feridas e passar a declarar, com santa autoridade, a soberania de Deus sobre cada cômodo da sua casa, sobre cada relacionamento que parece desgastado pelo tempo ou destruído pelo orgulho. A palavra sagrada do Senhor nos oferece uma das mais poderosas declarações de posse espiritual em Josué. Capítulo 24, versículo 15, onde lemos com profunda convicção: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta frase não é apenas um versículo para ser pendurado em um quadro bonito na parede da sua sala de estar, mas é um escudo de proteção espiritual que você levanta hoje sobre a sua vida conjugal, sobre a mente dos seus filhos e sobre a alma dos seus irmãos. Quando você pronuncia essas palavras com fé ativa, você está expulsando as trevas e estabelecendo um marco de propriedade celestial na sua história familiar. Não importa o quão distantes os seus parentes pareçam estar hoje da presença de Deus. E não importa se hoje eles se recusam a ouvir a verdade. A sua voz, unida à autoridade do Espírito Santo, tem o poder de quebrar a frieza que se instalou entre você e seu cônjuge, desfazendo aquela distância dolorosa que faz com que duas pessoas que se amam pareçam completos estranhos sob o mesmo teto. Essa mesma declaração de fé penetra as barreiras invisíveis que se ergueram entre as gerações da sua casa, desfazendo a rebeldia dos jovens e a incompreensão dos mais velhos, estabelecendo uma ponte indestrutível de reconciliação e de respeito mútuo. Ao declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor, você também ativa o consolo inabalável do Salmo 23, versículo 1, que nos garante que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Se o próprio Deus é o pastor supremo da sua família, não faltará a paciência necessária para suportar os dias difíceis. Não faltará o amor misericordioso para perdoar as ofensas diárias e, acima de tudo, não faltará o livramento para resgatar quem se perdeu nas pastagens escuras deste mundo. Ele mesmo providenciará tudo o que for necessário para purificar o ar pesado e tenso que por tanto tempo sufocou as conversas na sua mesa, trazendo em seu lugar uma atmosfera de paz, suavidade e profunda comunhão divina. A sua casa deixará de ser um cenário de guerra espiritual silenciosa para se transformar em um santuário de esperança. Um verdadeiro refúgio de amor, preparado especificamente pelo Pai Celestial para acolher com ternura e festa o retorno daquele que hoje anda errante e cego. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã,
como um sinal visível desse novo tempo de restauração e cura que se inicia agora. Eu convido você a escrever, logo aqui abaixo, na área de comentários, os nomes de todas as pessoas da sua família pelas quais você está intercedendo nesta manhã. Pois, ao registrar esses nomes, você estará depositando cada um deles diante do altar de Deus, declarando que a linhagem da sua casa pertence inteiramente ao Criador do universo e que nenhuma ovelha do seu aprisco se perderá no deserto. Esta intercessão, escrita e selada no silêncio da sua alma, atua como uma barreira de fogo invisível que começa a circundar a sua residência neste exato instante. A autoridade espiritual que Deus depositou sobre você, como coluna espiritual desta família, confere-lhe o direito e o dever sagrado de clamar pela intervenção do céu na vida daqueles que partilham do seu sangue. Ao colocar esses nomes no altar, você está quebrando a herança de dores, de vícios e de desentendimentos que porventura tenham assolado as gerações passadas da sua árvore genealógica. O Espírito Santo começa a soprar um vento fresco de renovação espiritual, desfazendo os nós da discórdia e gerando uma sede profunda e inexplicável de Deus no íntimo de cada familiar mencionado. Creia que a cura já começou a se manifestar no invisível e que, muito em breve, os seus ouvidos escutarão testemunhos maravilhosos de restauração dentro do seu próprio lar, pois a palavra de Deus não volta vazia, mas realiza com absoluta precisão tudo aquilo para o qual foi enviada. Com essa certeza inabalável em sua mente, avançamos agora para a batalha espiritual, levantando um escudo contra as ciladas que tentam aprisionar a mente de quem amamos. Nós entramos agora, de maneira solene, no campo da batalha espiritual, onde as forças invisíveis tentam roubar a paz da sua casa e desviar os caminhos daqueles que você tanto preza. Muitas vezes, as quedas e desvios que testemunhamos no mundo físico são apenas o reflexo de amarras que foram atadas no mundo espiritual, aprisionando a mente e os sentimentos de nossos familiares com cordas de rebeldia, cegueira mental e ilusões enganosas. O inimigo de nossas almas sabe como construir armadilhas sutis, utilizando amizades mal intencionadas, influências destrutivas nas redes sociais, substâncias viciantes e ressentimentos profundos para afastar os corações da verdade divina. Contudo, nós nos levantamos hoje revestidos da armadura celestial para decretar a derrota dessas forças opressoras. Amparados na promessa eterna contida no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, que afirma com autoridade soberana: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Esta promessa é o seu decreto de vitória absoluta contra toda e qualquer armadilha que tenha sido projetada para destruir o futuro da sua descendência. Declaramos quebrados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os laços de rebeldia, todos os vícios, toda a depressão e todas as amizades que servem como instrumentos de perdição. Clamamos também a proteção ativa dos anjos de Deus sobre a vida cotidiana de cada membro da sua família, conforme está escrito no Salmo 91, versículo 11.
que diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. É de extrema importância que você reconheça e agradeça hoje pelos incontáveis livramentos invisíveis que o Senhor tem operado na rotina de quem você ama. Quantas vezes, durante o silêncio da noite ou no tumulto do trânsito das cidades brasileiras, a mão invisível de Deus interveio de forma silenciosa para livrá-los de acidentes trágicos, de assaltos violentos e de encontros perigosos com pessoas mal intencionadas. Houve momentos em que o perigo estava a poucos passos de distância, mas o Senhor, em sua infinita compaixão e misericórdia, enviou seus mensageiros celestes para bloquear o caminho do mal e desviar os pés do seu filho, do seu cônjuge ou do seu irmão do abismo. Deus tem sido o guarda fiel da sua casa, mesmo quando eles andavam em total ignorância e rebeldia contra a sua vontade. Portanto, decretamos neste momento que toda venda espiritual que obscurece o entendimento deles seja completamente desfeita, para que a maravilhosa luz do Evangelho possa resplandecer e libertar suas mentes cativas. A opressão que os mantinha presos ao passado e às ilusões deste mundo perde agora toda a sua força, abrindo espaço para que o amor de Cristo inunde suas almas e os conduza de volta ao caminho reto da salvação. Nós quebramos e desfazemos agora, por meio da autoridade espiritual do nome de Jesus, todas as correntes geradas pela ansiedade, pela amargura, pelas palavras de maldição que foram proferidas no calor das discussões e pelos sentimentos de rejeição que se instalaram na alma de cada membro da sua família. Onde houver muralhas de orgulho que impedem o diálogo saudável, ordenamos que essas barreiras caiam por terra imediatamente, sendo substituídas pela humildade e pela compreensão mútua. Clamamos pela libertação total de todos os padrões destrutivos de comportamento e de pensamento que têm escravizado o seu lar por gerações. O Espírito de Deus está varrendo cada canto escuro da sua casa, trazendo à luz o que estava oculto e desinfetando o ambiente de qualquer influência espiritual maligna. Nós declaramos que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, toma posse dos quartos, da cozinha, da sala de estar e de todas as áreas de convivência da sua residência. O inimigo não tem direito legal sobre a sua família, pois ela foi selada com a marca da promessa divina. Que cada membro do seu lar seja preenchido com uma fome insaciável pela presença de Deus, de modo que sintam o desejo incontrolável de buscar a tua face e caminhar em retidão e santidade durante todos os dias da sua vida terrena. A vitória do Senhor está sendo decretada agora sobre a sua história. Com este escudo de proteção plenamente erguido ao redor de nossa morada, direcionamos agora o seu clamor para a cura profunda de todas as feridas emocionais que tanto machucam a sua alma. Neste exato momento, amada irmã e amado irmão, o Espírito Santo deseja derramar um bálsamo curativo sobre as feridas mais íntimas e profundas da sua própria alma. O Senhor compreende perfeitamente a dor das palavras duras que você ouviu, o cansaço acumulado por anos de espera silenciosa e a amargura que tentou se instalar no seu peito após tantas frustrações e desapontamentos familiares. A rebeldia e a frieza daqueles que você tanto ama acabaram gerando marcas invisíveis no seu coração, deixando você vulnerável ao desânimo e ao sentimento de rejeição. Contudo,
para que a restauração divina flua livremente sobre a sua casa. É fundamental que o seu próprio coração seja totalmente limpo de toda mágoa, ressentimento ou rancor acumulado. O nosso Deus é o médico dos médicos e Ele está tocando agora nos pontos mais dolorosos da sua história, curando cada lembrança dolorosa e substituindo a amargura por um amor sobrenatural e compassivo. Ao ser curado interiormente, você se torna um canal ainda mais limpo e poderoso para a manifestação dos milagres de Deus dentro do seu lar. Nós nos apegamos com fé inabalável à maravilhosa promessa registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que nos garante solenemente crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esta preciosa aliança é um dos maiores pilares de esperança para as famílias brasileiras, pois assegura que a sua fé pessoal tem o poder de abrir as portas do céu para a salvação e libertação de todo o seu ambiente doméstico. O Senhor não faz as coisas pela metade, e quando Ele começa uma obra de restauração, Ele a conduz até a mais perfeita conclusão. Ao depositar a sua confiança em Jesus, você recebe também a promessa descrita na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que nos lembra com poder. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, afaste para longe de si qualquer sentimento de desespero, de incapacidade ou de medo do futuro. O Espírito de Deus preenche a sua vida nesta manhã com uma fortaleza inabalável para resistir aos dias difíceis, com um amor compassivo para perdoar todas as ofensas e com uma moderação sábia para falar e agir nos momentos de tensão. Você não está desamparado nesta jornada de fé. A luz celestial já está brilhando sobre a sua casa, dissipando as trevas e abrindo caminhos onde antes só existiam barreiras intransponíveis. Prepare-se para testemunhar com os seus próprios olhos a maravilhosa transformação que o Senhor operará na vida dos seus entes queridos. Pois a palavra dele é fiel e as suas promessas jamais falharão para aqueles que nele esperam com paciência e amor. A partir de hoje, cada novo amanhecer será uma oportunidade santa para exercitar a paciência e demonstrar o amor incondicional que Cristo depositou em seu coração. Quando a dúvida ou o cansaço tentarem sussurrar em sua mente que a mudança é impossível, lembre-se de que o Deus que ressuscitou Lázaro e que acalmou as tempestades na Galileia está ativamente cuidando de cada detalhe da sua história familiar. A salvação e a cura espiritual não ocorrem de acordo com o nosso cronograma humano, mas sim no tempo perfeito estabelecido pela soberana vontade de Deus. Cada palavra de carinho, cada oração silenciosa e cada gesto de acolhimento que você fizer será como uma semente de luz plantada no coração daqueles que hoje andam distantes. Essas sementes, regadas pelo orvalho do Espírito Santo, germinarão e produzirão frutos maravilhosos de conversão e paz no momento apropriado. Mantenha os seus olhos espirituais focados na promessa e não nas circunstâncias presentes, sabendo que daquele que começou a boa obra em sua casa é plenamente poderoso para completá-la com glória. Sinta-se profundamente abraçado e fortalecido pela graça divina que o envolve agora.
capacitando-o a ser o farol de esperança que guiará todos os seus familiares de volta ao aprisco do Senhor. Caminhe com a cabeça erguida, pois a vitória espiritual sobre a sua morada já foi conquistada na cruz do Calvário, e ninguém poderá anular o decreto de bênção que paira sobre a sua descendência. O amor de Deus é a força invencível que sustentará a sua casa eternamente. Com este coração renovado e fortalecido pela certeza de que a promessa está em andamento, encerramos esta etapa de intercessão, prontos para receber com alegria os milagres visíveis e invisíveis que o Senhor está prestes a derramar sobre toda a sua descendência. Ao olharmos para a nossa própria realidade familiar nesta manhã, percebemos que não estamos caminhando sozinhos nesta longa e árdua jornada de fé e intercessão. Neste exato momento, enquanto a sua voz se une à minha em oração, milhares de outras irmãs e irmãos em todo o território brasileiro também estão de joelhos, derramando lágrimas silenciosas pelo mesmo motivo que aflige o seu coração. Há mães que choram ao olhar para as camas vazias de seus filhos, esposas que clamam pelo retorno de maridos que se perderam nas ilusões do mundo, e pais que se sentem completamente impotentes diante da destruição de seus lares. Essa imensa corrente de oração conecta as nossas dores e os nossos clamores em um único e poderoso altar diante do trono da graça divina. Você não está enfrentando esta batalha no isolamento, pois a comunhão dos santos nos sustenta e fortalece quando as nossas próprias pernas parecem fraquejar sob o peso da provação. Onde houver uma casa prestes a ruir ou um casamento que parece ter chegado ao fim, que a misericórdia do Senhor se manifeste como um abraço de consolo e de restauração imediata. É nos momentos de extrema fraqueza, quando a angústia é tão profunda que as palavras simplesmente desaparecem da nossa boca e o choro se torna o nosso único idioma, que a promessa bíblica contida na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ganha vida e poder em nossa caminhada. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que consolo maravilhoso saber que o próprio Espírito Santo traduz as nossas dores mais profundas em intercessões perfeitas diante do Pai Celestial. Cada suspiro de impotência, cada lágrima silenciosa que molha o seu travesseiro e cada olhar de desespero são transformados pelo Espírito em petições sagradas que movem o coração de Deus. O Senhor compreende o significado de cada gemido que a sua alma emite na escuridão da noite, transformando a sua dor em combustível para o milagre que há de vir sobre a sua casa. Não tenha medo de não saber como orar, pois o Consolador habita em você e assume o controle da sua oração. Permita que esse doce fluxo de amor comunitário acalme a sua mente e traga repouso completo para o seu coração cansado. Dando prosseguimento a este momento de renovação e cura espiritual, convido você a praticar o nível mais elevado e transformador da fé cristã, que é a gratidão antecipada. Na nossa calorosa cultura brasileira, estamos naturalmente acostumados a celebrar e a agradecer a Deus quando as bênçãos já são visíveis, quando a harmonia reina em nosso lar e quando as respostas às nossas preces batem à nossa porta. No entanto, a verdadeira fé, aquela que agrada profundamente o coração do Criador e move as engrenagens invisíveis do céu,
É a capacidade de erguer as mãos e dar graças quando a tempestade ainda está rugindo lá fora e os nossos entes queridos continuam distantes da verdade. Agradecer pela conversão de um filho antes mesmo de ele demonstrar qualquer mudança. Ou louvar a Deus pela restauração do casamento enquanto o silêncio ainda impera na casa. É o ato de confiança que abala as estruturas do inferno e abre as janelas do céu. É por isso que a palavra do Senhor nos exorta de forma tão clara e direta na primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 18. Ao declarar solenemente, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças em meio às tribulações familiares não significa que estamos ignorando a realidade da dor, mas sim que estamos escolhendo focar no poder absoluto do Deus que é capaz de transformar qualquer situação desesperadora em um testamento de vitória. Essa atitude de louvor em meio ao deserto nos reveste de uma força sobrenatural que nos permite afirmar, com a mesma convicção do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. Capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa força divina assegura que as famílias brasileiras que colocam a sua confiança no Senhor serão tão inabaláveis quanto o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nenhuma investida do mal, nenhum vício e nenhuma influência mundana poderá derrubar a estrutura de um lar que se sustenta sobre a rocha eterna da presença de Deus. O Senhor está sustentando a sua casa e garantindo que cada membro dela seja alcançado pelo poder transformador do seu amor infinito. Agradeça hoje por tudo o que Ele fará, sabendo que as suas promessas são verdadeiras e que o seu plano de salvação familiar já está em pleno andamento na vida de todos aqueles que você tanto preza. Ao finalizarmos este momento sagrado de oração matinal, convido você a respirar fundo e a receber a maravilhosa paz que o Senhor derrama sobre a sua alma neste instante. Sinta a leveza espiritual de quem depositou todas as suas preocupações aos pés da cruz de Cristo, sabendo que as suas petições foram ouvidas e acolhidas pelo Pai Celestial. Que o seu dia seja repleto de harmonia, reconciliação, sorrisos sinceros e notícias surpreendentes de restauração familiar. Que a poderosa e protetora mão de Deus guie cada passo dos seus familiares hoje, guardando suas vidas de todos os perigos visíveis e invisíveis do caminho. Despeço-me agora com um abraço profundamente fraterno e cheio de esperança, lembrando que amanhã, bem cedinho, estaremos juntos novamente para continuarmos unidos nesta abençoada e inabalável caminhada de fé e de oração familiar diária. Que as ricas bênçãos do Senhor repousem sobre você e sobre toda a sua preciosa morada hoje e para todo o sempre. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam para sempre com cada um de vocês, trazendo refrigério, saúde, restauração plena e uma alegria indescritível que transbordará em todos os momentos deste novo dia abençoado. Amém. Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. O Salmo 127, versículo 1, diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu sei que você está acordando hoje com um coração que parece sangrar em silêncio.
Um peito apertado pela dor de ver aqueles que você mais ama se distanciando do caminho da luz. Ao abrir os olhos, nesta manhã, a primeira coisa que veio à sua mente não foi a beleza do novo dia, mas a dor profunda e persistente que envolve a sua família. Talvez você tenha olhado para o quarto ao lado e visto a ausência física ou emocional de um filho que se tornou rebelde, resistente e cego para os perigos do mundo. Talvez você tenha sentido o peso do silêncio frio do seu cônjuge, que parece estar tão distante de você, mesmo dormindo na mesma cama. É a dor de ver quem amamos se afogando nos vícios, nas mentiras, nos prazeres passageiros e ilusórios que este mundo oferece como se fossem a felicidade verdadeira. Você já chorou tantas noites em segredo, ajoelhada ou ajoelhado no chão duro do quarto, olhando para o teto e implorando por um milagre que parece não chegar. Você tentou falar, tentou gritar, tentou usar a força das suas próprias palavras, mas percebeu que quanto mais insistia, mais eles se afastavam. A sensação de impotência é como um espinho cravado na alma, que machuca a cada respiração. Mas eu quero que você saiba que suas lágrimas não foram desperdiçadas na escuridão da noite passada. Cada oração sussurrada em meio aos soluços foi colhida pelo nosso Criador. Deus não é indiferente ao seu sofrimento familiar. Ele vê as suas noites em claro, as suas preces silenciosas e o desejo sincero que arde em sua preciosa alma de ver a conversão de todos eles. Ele é o guarda fiel que não dorme, a verdadeira sentinela que vigia a sua casa quando você já não tem mais forças para vigiar. A palavra do Senhor nos conforta imensamente na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que nos diz para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Hoje é o dia de você entregar esse fardo insuportável que está carregando sozinho. Deixe de tentar carregar nos seus ombros o peso da salvação de quem você ama, pois essa é uma obra que somente o Espírito Santo pode realizar no íntimo de cada ser humano. Entregue os seus medos, as suas frustrações e as suas dores nas mãos daquele que tudo pode curar. Se você crê que o Senhor está ouvindo o seu clamor nesta manhã e quer ver a sua casa restaurada pelas mãos divinas, escreva agora mesmo nos comentários: "Minha família é do Senhor", e curta este vídeo como um ato solene de fé, selando seu compromisso de confiar no agir invisível de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós nos curvamos diante da Tua grandiosa presença nesta manhã com o coração desarmado e a alma totalmente entregue. Reconhecemos, ó Senhor, que as nossas forças humanas são extremamente limitadas e que muitas vezes falhamos ao tentar resolver com os nossos próprios braços as tempestades que assolam a nossa casa. Quantas vezes, tomados pelo desespero de ver quem amamos se perder, recorremos aos gritos, aos sermões intermináveis, à irritação constante ou até mesmo a atitudes duras que apenas serviram para afastar ainda mais os nossos familiares do nosso abraço. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que deixamos que a raiva e a frustração falassem mais alto do que a Tua graça e a Tua sabedoria divina. Compreendemos hoje que o ambiente pesado, carregado de cobranças e de amargura,
só torna a nossa casa um lugar sufocante, impedindo que o teu doce Espírito Santo encontre espaço para trabalhar e curar os corações endurecidos. Por isso, decidimos neste momento abrir mão do controle que nunca nos pertenceu. Entregamos a Ti a direção de nossa casa e a vida daqueles que estão distanciados da Tua verdade. Lembramos agora, com profunda reverência, as sábias e eternas palavras registradas no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 20, na maravilhosa parábola do filho pródigo, que diz: levantando-se, foi para seu pai e, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esta passagem sagrada revela o segredo espiritual mais profundo para a restauração de um lar que parece perdido. Na nossa cultura brasileira, tão marcada pela união familiar e pelo calor dos abraços, temos o impulso imediato de correr desesperadamente atrás daqueles que saem de casa ou que se perdem nos caminhos tortuosos da vida. No entanto, a sabedoria divina contida nesta parábola nos ensina uma lição profundamente diferente e libertadora. O pai do filho pródigo não saiu correndo atrás dele pelas estradas do mundo. Não foi até a terra distante para arrastá-lo de volta à força. E nem ficou ligando ou enviando mensagens repletas de acusações e julgamentos. O que aquele pai fez foi se posicionar no portão da sua própria casa, mantendo o coração aberto, a fé inabalável e a esperança sempre viva através da oração persistente. Ele sabia que o verdadeiro arrependimento e a profunda conversão não nascem da pressão externa, mas sim de uma transformação interna que é gerada no silêncio e na dor do deserto. Quando o filho pródigo chegou ao fundo do poço, longe de casa e sem mais nada a que se apegar, a lembrança do amor gratuito e da dignidade da casa de seu pai foi o farol que o guiou de volta. Da mesma forma, minha irmã e meu irmão, o seu papel hoje não é perseguir seu ente querido em desespero, nem sufocá-lo com palavras que geram resistência. O seu papel é permanecer firme na fé, de joelhos dobrados no portão espiritual da sua casa, clamando ao Pai Celestial que tem todo o poder de falar diretamente ao coração deles. A palavra de Deus nos convida a não confiar na nossa própria compreensão humana, que é falha e limitada, mas a depositar toda a nossa esperança no poder restaurador daquele que tudo vê. Pare agora de proferir palavras de maldição, de julgamento ou de desespero sobre a vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa ou do seu irmão. Comece a enxergar luz não com os olhos da carne, que só veem a rebeldia e os erros do presente, mas com os olhos da fé, que contemplam a maravilhosa obra de salvação que Deus já começou a realizar. O Senhor está trabalhando em silêncio nas madrugadas deles, nos momentos de solidão, mesmo quando eles parecem mais distantes e endurecidos. Confie que o Pai Celestial está preparando o caminho de volta para casa. Descanse o seu coração cansado nesta verdade eterna. Deixe que a doce paz que excede todo o entendimento guarde a sua mente, enquanto o poderoso Espírito de Deus desfaz cada nó e quebra todas as correntes de rebeldia que aprisionam aqueles que você tanto ama. Eles voltarão para o aprisco divino. Neste momento, querida irmã e querido irmão,
convido você a dar um passo adiante na sua caminhada de fé. Vamos erguer os nossos olhos para além da dor visível e começar a construir uma muralha espiritual de proteção ao redor do seu lar. É tempo de parar de apenas lamentar as feridas e passar a declarar, com santa autoridade, a soberania de Deus sobre cada cômodo da sua casa, sobre cada relacionamento que parece desgastado pelo tempo ou destruído pelo orgulho. A palavra sagrada do Senhor nos oferece uma das mais poderosas declarações de posse espiritual em Josué. Capítulo 24, versículo 15, onde lemos com profunda convicção: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta frase não é apenas um versículo para ser pendurado em um quadro bonito na parede da sua sala de estar, mas é um escudo de proteção espiritual que você levanta hoje sobre a sua vida conjugal, sobre a mente dos seus filhos e sobre a alma dos seus irmãos. Quando você pronuncia essas palavras com fé ativa, você está expulsando as trevas e estabelecendo um marco de propriedade celestial na sua história familiar. Não importa o quão distantes os seus parentes pareçam estar hoje da presença de Deus. E não importa se hoje eles se recusam a ouvir a verdade. A sua voz, unida à autoridade do Espírito Santo, tem o poder de quebrar a frieza que se instalou entre você e seu cônjuge, desfazendo aquela distância dolorosa que faz com que duas pessoas que se amam pareçam completos estranhos sob o mesmo teto. Essa mesma declaração de fé penetra as barreiras invisíveis que se ergueram entre as gerações da sua casa, desfazendo a rebeldia dos jovens e a incompreensão dos mais velhos, estabelecendo uma ponte indestrutível de reconciliação e de respeito mútuo. Ao declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor, você também ativa o consolo inabalável do Salmo 23, versículo 1, que nos garante que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Se o próprio Deus é o pastor supremo da sua família, não faltará a paciência necessária para suportar os dias difíceis. Não faltará o amor misericordioso para perdoar as ofensas diárias e, acima de tudo, não faltará o livramento para resgatar quem se perdeu nas pastagens escuras deste mundo. Ele mesmo providenciará tudo o que for necessário para purificar o ar pesado e tenso que por tanto tempo sufocou as conversas na sua mesa, trazendo em seu lugar uma atmosfera de paz, suavidade e profunda comunhão divina. A sua casa deixará de ser um cenário de guerra espiritual silenciosa para se transformar em um santuário de esperança. Um verdadeiro refúgio de amor, preparado especificamente pelo Pai Celestial para acolher com ternura e festa o retorno daquele que hoje anda errante e cego. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã, como um sinal visível desse novo tempo de restauração e cura que se inicia agora, eu convido você a escrever, logo aqui abaixo, na área de comentários, os nomes de todas as pessoas da sua família pelas quais você está intercedendo nesta manhã. Pois, ao registrar esses nomes, você estará depositando cada um deles diante do altar de Deus.
declarando que a linhagem da sua casa pertence inteiramente ao Criador do universo e que nenhuma ovelha do seu aprisco se perderá no deserto. Esta intercessão, escrita e selada no silêncio da sua alma, atua como uma barreira de fogo invisível que começa a circundar a sua residência neste exato instante. A autoridade espiritual que Deus depositou sobre você, como coluna espiritual desta família, confere-lhe o direito e o dever sagrado de clamar pela intervenção do céu na vida daqueles que partilham do seu sangue. Ao colocar esses nomes no altar, você está quebrando a herança de dores, de vícios e de desentendimentos que porventura tenham assolado as gerações passadas da sua árvore genealógica. O Espírito Santo começa a soprar um vento fresco de renovação espiritual, desfazendo os nós da discórdia e gerando uma sede profunda e inexplicável de Deus no íntimo de cada familiar mencionado. Creia que a cura já começou a se manifestar no invisível e que, muito em breve, os seus ouvidos escutarão testemunhos maravilhosos de restauração dentro do seu próprio lar, pois a palavra de Deus não volta vazia, mas realiza com absoluta precisão tudo aquilo para o qual foi enviada. Com essa certeza inabalável em sua mente, avançamos agora para a batalha espiritual, levantando um escudo contra as ciladas que tentam aprisionar a mente de quem amamos. Nós entramos agora, de maneira solene, no campo da batalha espiritual, onde as forças invisíveis tentam roubar a paz da sua casa e desviar os caminhos daqueles que você tanto preza. Muitas vezes, as quedas e desvios que testemunhamos no mundo físico são apenas o reflexo de amarras que foram atadas no mundo espiritual, aprisionando a mente e os sentimentos de nossos familiares com cordas de rebeldia, cegueira mental e ilusões enganosas. O inimigo de nossas almas sabe como construir armadilhas sutis, utilizando amizades mal intencionadas, influências destrutivas nas redes sociais, substâncias viciantes e ressentimentos profundos para afastar os corações da verdade divina. Contudo, nós nos levantamos hoje revestidos da armadura celestial para decretar a derrota dessas forças opressoras. Amparados na promessa eterna contida no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, que afirma com autoridade soberana: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Esta promessa é o seu decreto de vitória absoluta contra toda e qualquer armadilha que tenha sido projetada para destruir o futuro da sua descendência. Declaramos quebrados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os laços de rebeldia, todos os vícios, toda a depressão, e todas as amizades que servem como instrumentos de perdição. Clamamos também a proteção ativa dos anjos de Deus sobre a vida cotidiana de cada membro da sua família, conforme está escrito no Salmo 91, versículo 11, que diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. É de extrema importância que você reconheça e agradeça hoje pelos incontáveis livramentos invisíveis que o Senhor tem operado na rotina de quem você ama. Quantas vezes, durante o silêncio da noite ou no tumulto do trânsito das cidades brasileiras,
A mão invisível de Deus interveio de forma silenciosa para livrá-los de acidentes trágicos, de assaltos violentos e de encontros perigosos com pessoas mal intencionadas. Houve momentos em que o perigo estava a poucos passos de distância, mas o Senhor, em sua infinita compaixão e misericórdia, enviou seus mensageiros celestes para bloquear o caminho do mal e desviar os pés do seu filho, do seu cônjuge ou do seu irmão do abismo. Deus tem sido o guarda fiel da sua casa, mesmo quando eles andavam em total ignorância e rebeldia contra a sua vontade. Portanto, decretamos neste momento que toda venda espiritual que obscurece o entendimento deles seja completamente desfeita, para que a maravilhosa luz do Evangelho possa resplandecer e libertar suas mentes cativas. A opressão que os mantinha presos ao passado e às ilusões deste mundo perde agora toda a sua força, abrindo espaço para que o amor de Cristo inunde suas almas e os conduza de volta ao caminho reto da salvação. Nós quebramos e desfazemos agora, por meio da autoridade espiritual do nome de Jesus, todas as correntes geradas pela ansiedade, pela amargura, pelas palavras de maldição que foram proferidas no calor das discussões e pelos sentimentos de rejeição que se instalaram na alma de cada membro da sua família. Onde houver muralhas de orgulho que impedem o diálogo saudável, ordenamos que essas barreiras caiam por terra imediatamente, sendo substituídas pela humildade e pela compreensão mútua. Clamamos pela libertação total de todos os padrões destrutivos de comportamento e de pensamento que têm escravizado o seu lar por gerações. O Espírito de Deus está varrendo cada canto escuro da sua casa, trazendo à luz o que estava oculto e desinfetando o ambiente de qualquer influência espiritual maligna. Nós declaramos que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, toma posse dos quartos, da cozinha, da sala de estar e de todas as áreas de convivência da sua residência. O inimigo não tem direito legal sobre a sua família, pois ela foi selada com a marca da promessa divina. Que cada membro do seu lar seja preenchido com uma fome insaciável pela presença de Deus, de modo que sintam o desejo incontrolável de buscar a tua face e caminhar em retidão e santidade durante todos os dias da sua vida terrena. A vitória do Senhor está sendo decretada agora sobre a sua história. Com este escudo de proteção plenamente erguido ao redor de nossa morada, direcionamos agora o seu clamor para a cura profunda de todas as feridas emocionais que tanto machucam a sua alma. Neste exato momento, amada irmã e amado irmão, o Espírito Santo deseja derramar um bálsamo curativo sobre as feridas mais íntimas e profundas da sua própria alma. O Senhor compreende perfeitamente a dor das palavras duras que você ouviu, o cansaço acumulado por anos de espera silenciosa e a amargura que tentou se instalar no seu peito após tantas frustrações e desapontamentos familiares. A rebeldia e a frieza daqueles que você tanto ama acabaram gerando marcas invisíveis no seu coração, deixando você vulnerável ao desânimo e ao sentimento de rejeição. Contudo, para que a restauração divina flua livremente sobre a sua casa, é fundamental que o seu próprio coração seja totalmente limpo de toda mágoa, ressentimento ou rancor acumulado. O nosso Deus é o médico dos médicos e Ele está tocando agora nos pontos mais dolorosos da sua história.
curando cada lembrança dolorosa e substituindo a amargura por um amor sobrenatural e compassivo. Ao ser curado interiormente, você se torna um canal ainda mais limpo e poderoso para a manifestação dos milagres de Deus dentro do seu lar. Nós nos apegamos com fé inabalável à maravilhosa promessa registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que nos garante solenemente: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esta preciosa aliança é um dos maiores pilares de esperança para as famílias brasileiras, pois assegura que a sua fé pessoal tem o poder de abrir as portas do céu para a salvação e libertação de todo o seu ambiente doméstico. O Senhor não faz as coisas pela metade, e quando Ele começa uma obra de restauração, Ele a conduz até a mais perfeita conclusão. Ao depositar a sua confiança em Jesus, você recebe também a promessa descrita na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que nos lembra com poder: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, afaste para longe de si qualquer sentimento de desespero, de incapacidade ou de medo do futuro. O Espírito de Deus preenche a sua vida nesta manhã com uma fortaleza inabalável para resistir aos dias difíceis, com um amor compassivo para perdoar todas as ofensas e com uma moderação sábia para falar e agir nos momentos de tensão. Você não está desamparado nesta jornada de fé. A luz celestial já está brilhando sobre a sua casa, dissipando as trevas e abrindo caminhos onde antes só existiam barreiras intransponíveis. Prepare-se para testemunhar com os seus próprios olhos a maravilhosa transformação que o Senhor operará na vida dos seus entes queridos, pois a palavra dele é fiel e as suas promessas jamais falharão para aqueles que nele esperam com paciência e amor. A partir de hoje, cada novo amanhecer será uma oportunidade santa para exercitar a paciência e demonstrar o amor incondicional que Cristo depositou em seu coração. Quando a dúvida ou o cansaço tentarem sussurrar em sua mente que a mudança é impossível, lembre-se de que o Deus que ressuscitou Lázaro e que acalmou as tempestades na Galileia está ativamente cuidando de cada detalhe da sua história familiar. A salvação e a cura espiritual não ocorrem de acordo com o nosso cronograma humano, mas sim no tempo perfeito estabelecido pela soberana vontade de Deus. Cada palavra de carinho, cada oração silenciosa e cada gesto de acolhimento que você fizer será como uma semente de luz plantada no coração daqueles que hoje andam distantes. Essas sementes, regadas pelo orvalho do Espírito Santo, germinarão e produzirão frutos maravilhosos de conversão e paz no momento apropriado. Mantenha os seus olhos espirituais focados na promessa e não nas circunstâncias presentes, sabendo que daquele que começou a boa obra em sua casa é plenamente poderoso para completá-la com glória. Sinta-se profundamente abraçado. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us
started breaking in two ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... E fortalecido pela graça divina que o envolve agora, capacitando-o a ser o farol de esperança que guiará todos os seus familiares de volta ao aprisco do Senhor. Caminhe com a cabeça erguida, pois a vitória espiritual sobre a sua morada já foi conquistada na cruz do Calvário, e ninguém poderá anular o decreto de bênção que paira sobre a sua descendência. O amor de Deus é a força invencível que sustentará a sua casa eternamente. Com este coração renovado e fortalecido pela certeza de que a promessa está em andamento, encerramos esta etapa de intercessão, prontos para receber com alegria os milagres visíveis e invisíveis que o Senhor está prestes a derramar sobre toda a sua descendência. Ao olharmos para a nossa própria realidade familiar nesta manhã, percebemos que não estamos caminhando sozinhos nesta longa e árdua jornada de fé e intercessão. Neste exato momento, enquanto a sua voz se une à minha em oração, milhares de outras irmãs e irmãos em todo o território brasileiro também estão de joelhos, derramando lágrimas silenciosas pelo mesmo motivo que aflige o seu coração. Há mães que choram ao olhar para as camas vazias de seus filhos, esposas que clamam pelo retorno de maridos que se perderam nas ilusões do mundo, e pais que se sentem completamente impotentes diante da destruição de seus lares. Essa imensa corrente de oração conecta as nossas dores e os nossos clamores em um único e poderoso altar diante do trono da graça divina. Você não está enfrentando esta batalha no isolamento, pois a comunhão dos santos nos sustenta e fortalece quando as nossas próprias pernas parecem fraquejar sob o peso da provação. Onde houver uma casa prestes a ruir ou um casamento que parece ter chegado ao fim, que a misericórdia do Senhor se manifeste como um abraço de consolo e de restauração imediata. É nos momentos de extrema fraqueza, quando a angústia é tão profunda que as palavras simplesmente desaparecem da nossa boca e o choro se torna o nosso único idioma, que a promessa bíblica contida na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ganha vida e poder em nossa caminhada. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que consolo maravilhoso saber que o próprio Espírito Santo traduz as nossas dores mais profundas em intercessões perfeitas diante do Pai Celestial. Cada suspiro de impotência, cada lágrima silenciosa que molha o seu travesseiro e cada olhar de desespero são transformados pelo Espírito em petições sagradas que movem o coração de Deus. O Senhor compreende o significado de cada gemido que a sua alma emite na escuridão da noite, transformando a sua dor em combustível para o milagre que há de vir sobre a sua casa. Não tenha medo de não saber como orar, pois o Consolador habita em você e assume o controle da sua oração. Permita que esse doce fluxo de amor comunitário acalme a sua mente e traga repouso completo para o seu coração cansado. Dando prosseguimento a este momento de renovação e cura espiritual, convido você a praticar o nível mais elevado e transformador da fé cristã, que é a gratidão antecipada. Na nossa calorosa cultura brasileira, estamos naturalmente acostumados a celebrar e a agradecer a Deus quando as bênçãos já são visíveis.
quando a harmonia reina em nosso lar e quando as respostas às nossas preces batem à nossa porta. No entanto, a verdadeira fé, aquela que agrada profundamente o coração do Criador e move as engrenagens invisíveis do céu, é a capacidade de erguer as mãos e dar graças quando a tempestade ainda está rugindo lá fora e os nossos entes queridos continuam distantes da verdade. Agradecer pela conversão de um filho antes mesmo de ele demonstrar qualquer mudança. Ou louvar a Deus pela restauração do casamento enquanto o silêncio ainda impera na casa. É o ato de confiança que abala as estruturas do inferno e abre as janelas do céu. É por isso que a palavra do Senhor nos exorta de forma tão clara e direta na primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 18. Ao declarar solenemente: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças em meio às tribulações familiares não significa que estamos ignorando a realidade da dor, mas sim que estamos escolhendo focar no poder absoluto do Deus que é capaz de transformar qualquer situação desesperadora em um testamento de vitória. Essa atitude de louvor em meio ao deserto nos reveste de uma força sobrenatural que nos permite afirmar, com a mesma convicção do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. Capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa força divina assegura que as famílias brasileiras que colocam a sua confiança no Senhor serão tão inabaláveis quanto o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nenhuma investida do mal, nenhum vício e nenhuma influência mundana poderá derrubar a estrutura de um lar que se sustenta sobre a rocha eterna da presença de Deus. O Senhor está sustentando a sua casa e garantindo que cada membro dela seja alcançado pelo poder transformador do seu amor infinito. Agradeça hoje por tudo o que Ele fará, sabendo que as suas promessas são verdadeiras e que o seu plano de salvação familiar já está em pleno andamento na vida de todos aqueles que você tanto preza. Ao finalizarmos este momento sagrado de oração matinal, convido você a respirar fundo e a receber a maravilhosa paz que o Senhor derrama sobre a sua alma neste instante. Sinta a leveza espiritual de quem depositou todas as suas preocupações aos pés da cruz de Cristo, sabendo que as suas petições foram ouvidas e acolhidas pelo Pai Celestial. Que o seu dia seja repleto de harmonia, reconciliação, sorrisos sinceros e notícias surpreendentes de restauração familiar. Que a poderosa e protetora mão de Deus guie cada passo dos seus familiares hoje, guardando suas vidas de todos os perigos visíveis e invisíveis do caminho. Despeço-me agora com um abraço profundamente fraterno e cheio de esperança, lembrando que amanhã, bem cedinho, estaremos juntos novamente para continuarmos unidos nesta abençoada e inabalável caminhada de fé e de oração familiar diária. Que as ricas bênçãos do Senhor repousem sobre você e sobre toda a sua preciosa morada hoje e para todo o sempre. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam para sempre com cada um de vocês, trazendo refrigério, saúde, restauração plena e uma alegria indescritível que transbordará em todos os momentos deste novo dia abençoado. Amém.